Olá, aqui é a professora Ari e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto acerca da guerra atual na Ucrânia. Na aula passada, nós começamos a contextualizar a motivação e o desenrolar, né, os primeiros passos dessa atual guerra, e agora a gente vai continuar no aprofundamento e entendendo o que tem sido esse conflito. Bem, tem sido a reação global, né, a opinião de outros países em relação a esse conflito e os impactos na economia russa, né, na economia da região. Bem, como eu falei sobre as sanções econômicas realizadas pelos Estados Unidos, através de porta-voz do governo Joe Biden, os bancos russos foram impedidos de continuar seu funcionamento em diversos países do mundo, principalmente as movimentações financeiras, movimentações bancárias de grandes corporações e famílias que têm ligação direta com o presidente Putin, ou seja, que defendem as suas ações. Com isso, o Banco Central Russo suspendeu as suas atividades, né, a sua bolsa de valores também, por diversos dias aí no início do conflito, e a moeda russa, o rublo, teve o seu valor como o mínimo já observado historicamente, ela foi amplamente desvalorizada, né? E isso, consequentemente, trouxe problemas nas negociações internacionais da Rússia. O seu comércio internacional foi impactado com o mundo todo. E o principal ponto que trouxe consequências, reverberações, não só para a Rússia, mas para todo mundo, foi a questão energética, com certeza. A questão do gás natural, dos combustíveis de origem fóssil, e a gente já vem sentindo a alta no valor dos combustíveis no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Né? E várias empresas multinacionais, né, transnacionais, que tinham filial na Rússia, estão debandando, como, por exemplo, as petroleiras ExxonMobil e a Shell, do ramo alimentício, né, a principal é o McDonald's, e também as de entretenimento, que estão aí no campo tecnológico, a Netflix e o Spotify. Tá, mas e as consequências globais desse conflito? Né, as consequências para o restante do mundo. Bem, comecei falando sobre a questão dos combustíveis, porque o valor do barril de petróleo subiu acima de $110, sendo um recorde, basicamente, aí na última década, e isso foi sentido no mundo todo. Um risco de baixo crescimento econômico também no mundo todo, sendo que a gente já vem de um processo de recessão econômica devido à pandemia da Covid-19, e essa guerra vem aumentar a problemática em relação a isso. E, logicamente, quem sente mais? Os países em desenvolvimento, né? Os países de terceiro mundo, como, por exemplo,
o Brasil. Mas isso não quer dizer que regiões como a Europa ou, por exemplo, a América do Norte não venham a sentir as consequências disso na sua meta de crescimento econômico de 2022 para 2023, por exemplo. Mas vocês podem estar se questionando. Já entendemos que temos todo o lado ocidental praticamente contra essa ofensiva da Rússia. Mas a Rússia está tendo apoio de algum país, de alguma região em específico? Sim. A Rússia já tem alguns países que são aliados a ela, antes mesmo dessa invasão à Ucrânia. Países localizados mais ao leste europeu, países que fazem mais fronteira com a Rússia. Porém, aqui do lado da América Latina, a Venezuela de Maduro já declarou apoio à Rússia. Também a Nicarágua declarou, né, abertamente apoio à Rússia, mas são poucos países em relação aos que estão contra, né? Ou também aqueles países que não estão tendo um posicionamento em si. São contra a guerra, mas não são contra as motivações da Rússia. Então, é algo assim complexo. Né? Para quem está estudando essa aula, é importante entender que não é uma questão, não há uma polaridade entre contra os que são contra e os que são a favor. Não, é algo um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, a China, a Índia e os Emirados Árabes procuraram ter um posicionamento mais neutro em relação a esse conflito, né? Não estão se envolvendo de nenhuma forma até então. A China, apesar de ter toda uma questão econômica e comercial com a Rússia, afinal, são duas grandes potências que dizem ter um viés socialista, porém, a China até então está num posicionamento mais neutro em relação a esse conflito. A consequência de qualquer guerra é um movimento de refugiados, um movimento de migração muito forte. O povo ucraniano tentando deixar a capital, tentando deixar as regiões que foram bombardeadas para irem para outros países ali próximos, né? Outros países europeus. Então, gerou todo um movimento nesse sentido. E também tem refugiados vindo para o Brasil, mas geralmente pessoas que já têm parentes no Brasil, ou vindo para locais como, por exemplo, o sul do país, que tem uma colônia mais europeia, né? Mas não tem sido um movimento tão grande, tão volumoso como tem sido para outros países na própria Europa. Essa é a primeira guerra que ela está sendo acompanhada basicamente em tempo real na internet, nas redes sociais, e isso está, né, gerando muitas informações e também muitas informações desencontradas, né? Infelizmente, é um tipo de acontecimento que propaga muitas fake news, e isso também acaba gerando uma guerra ali no mundo virtual, de posicionamentos ucranianos e dos seus aliados, e posicionamentos dos russos e também dos seus aliados. E confesso que
tem-se um pouco de dificuldade de entender qual é o panorama real, quais informações são verídicas. Então, eu pesquisei bastante, né? Procurei informações em veículos mais confiáveis para poder trazer em tempo real todas as informações e as repercussões dessa guerra. Porque, assim como a internet facilita o acesso às informações, por outro lado, ela dificulta a filtragem disso também. Um dos pontos que a gente tem que observar, que é um dos pontos problemáticos de atenção nesse embate, são os riscos nucleares em relação a essa guerra. Por exemplo, a Rússia ela já tomou a região de Chernobyl, que foi um local de um grande acidente nuclear na década, né, no final da década de 80, e os especialistas observam que a tomada dessa região, que é uma região que não está habitada, né, por todo o risco nuclear, a tomada dessa região foi algo mais representativo do que da importância da invasão do local, né? E aí traz um alerta em relação à utilização de energia atômica nesse conflito. E isso tem sido observado pelas agências internacionais para evitar que haja utilização de arsenal nuclear nesse embate. E qual a posição do Brasil em relação a essa guerra? Na verdade, o Brasil tem se posicionado criticamente aos ataques da Rússia em relação à Ucrânia, mas não tem aderido a um lado para defender, para se posicionar de maneira oficial. E antes da gente finalizar acerca desse conflito que está em andamento, é importante a gente entender que, por mais que estejamos falando de impactos, de consequências para a região e para todo mundo, inclusive o Brasil, nós ainda não podemos fazer um balanço sobre os desdobramentos, né? Enquanto o conflito não finalizar, a gente ainda não consegue fazer previsões de médio e de longo prazo, né? O que a gente pode fazer é realmente vir a torcer e desejar que acordos sejam feitos e que o conflito finde o quanto antes, né? Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção, espero que as informações tenham sido esclarecedoras e até a próxima.